Glória a Deus. Hoje o pastor está ministrando lá em Bagé, e aí ele me incumbiu da missão de compartilhar algo que Deus está falando. E durante toda a nossa vida, né, desde a nossa infância, a gente passa por momentos onde somos influenciados ou influenciamos, não é mesmo? Desde pequenos. A criança, quando vê o pai falando um palavrão e a criança repete o palavrão, não é porque ela ouviu um estranho, mas ela está sendo influenciada pelo pai e então ela está só repetindo um comportamento. Eu lembro da Vicky, né, quando ela começou a falar e ela ficava furiosa com a Luana, que a Luana estava me abraçando, estava me beijando, porque ela dizia que ela ia casar comigo. Ou seja, eu estava sendo uma influência de um marido para ela. E isso é necessário, os pais, né, a sua filha precisa querer casar contigo. Você precisa ser o exemplo que ela quer de um bom marido para o futuro. E assim os meninos. Eu lembro dos guris, né, o João e o Rafa, quando eu comecei a namorar com a Luana, eles tinham, sei lá, 6 ou 7, 5, 4, 3, não lembro. Eu sei que eles falavam para a Luana que queriam casar com ela, que ela tinha que se congelar para esperar eles. É assim, uma influência. Eles viam eu namorando e diziam assim: cara, eu quero namorar com a mesma que ele tá. E aí eu brigava com eles, eles se pareciam comigo, queriam ser igual, namorar com ela, porque ela era boa para eles. E é assim, menino vai crescendo, vem os amigos, daqui a pouco não atirava pedra na rua, começa a tirar pedra porque viu os amigos, está sendo influenciado. Ou às vezes é aquele que influencia, sabe aquele má cabeça, que é aquele que vai lá e só faz os outros fazerem coisa errada? É assim, durante toda a nossa vida, são como as estações, são ciclos. Tem ciclos onde tu é influenciado e tem ciclos onde tu influencia. E tudo isso contribui, tanto as boas influências quanto as más influências, para o nosso caráter ser formado. Tanto as coisas boas que a gente fez, as coisas ruins que a gente fez, contribuem para o nosso caráter se formando, desde a infância. Aquela palavra que tu não fala, aquela coisa que tu viu teu pai replicar, tudo vai cooperando até que tu forme um caráter. E aí tu vai trabalhar em cima daquilo ali. Nossas profissões e tal, né? A gente começa a se parecer com quem a gente anda, não é mesmo? Quem é que nunca teve uma fase onde queria se vestir igual a amiga? Agora a gente está vivendo muito isso com a Vicky. Elas combinam a roupa para ir iguais. Às vezes não tem nada a ver. Eu digo para ela, Vicky, eu queria voltar a ter vestido. Eu adorava te ver de vestido e de laço. Agora tu só quer usar calça. Os meninos é a mesma coisa. Os guri começam a planejar matar a aula. Começam a planejar. Na minha época era matar a aula para ir na locadora jogar videogame, né? Agora todo mundo tem o celular. Agora eles combinam pelo WhatsApp. Mas é assim, as influências vão formando e a gente começa a se parecer. Aí quando tem um grupinho de gurizinho, de gurizada, tem, tia, que os guris são tudo igual, né? Se vestem parecido, pode ver. Gurizada quando tá vindo do colégio, tá indo pros jogos, são todos iguais. Então tudo é calção de futebol, ou é tudo mais skatista, ou se é pro lado da música, é pro lado da música. E assim as influências vão se formando até que o nosso caráter se, concretize. E em 1 Coríntios 15, 33 diz assim, não se deixe enganar pelos que dizem estas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Quem é que nunca teve um exemplo de uma criança que era assim, responsável, educado, e aí quando se misturou com a gurizadinha meio mal educada, que não estava acrescentando em nada, começou a ser rebelde? Todo mundo já passou por essa fase, ou já viu alguém passar. É assim, né, João? Tu nunca passou, né? Mas a gente passa por isso. Fase de querer parar um pouco, fase de voltar, porque as influências nos determinam quem nós somos. Eu lembro que eu sempre fui assim, desculpa a palavra, mas eu sempre fui muito cagão. Tinha medroso. Eu sempre tive vontade de aprontar, mas eu sempre fui muito medroso que me pegassem. Aí a minha amada irmã começou a namorar com um cara que era louco. Ele me olhou com uma cara e disse, o que tu vai contar? E ele não estava nem aí, né? Jovem também. E eu fiquei, meu Deus, é esse estilo de rebeldia que eu preciso seguir. Porque se brigarem comigo, a culpa vai ser dele.
E eu nunca me esqueço, a gente saiu de uma festa, né? Na época a gente era do mundo, né? E aí só tinha um carro, então as mulheres iam no carro, né? E eu lembro que foi pra mim a coisa mais, assim, ó, o dia mais realizado da minha vida, porque eu voltei a pé com ele pra casa. E eu só ouvia as histórias dele apertando a campainha e saindo correndo, atirando pedra em cima das casas, essas coisas, sabe, de piar. E eu ouvia aquelas histórias e eu dizia, cara, eu preciso um dia sair com ele. Só que sempre a Bruna estava junto, ou alguma coisa. Nesse dia, o carro do pai lotou, e aí a gente teve que voltar a pé para casa, só eu e ele, sei lá, era noitinha já, né? Cair da noite assim. Pra mim, tipo assim, ó, eu dizia, cara, que campainha a gente vai apertar? E acho que a gente apertou umas 13, meu coração disparava e eu saía correndo. Pra mim foi a coisa mais incrível. Depois dali eu não parei mais. Mas precisou uma cabeça para mim idealizar o que eu queria fazer. Até que eu quebrei um vidro de um carro e nunca mais fiz nada, porque eu disse, meu Deus, olha o que eu fiz. É assim, nosso caráter vai se formando por causa das influências. Nos tornamos altamente influenciados por aquilo que a gente vê. E a gente começa a repetir. Na nossa caminhada com Cristo não é diferente. Quando a gente começa a se aprofundar em Jesus, conhecer a palavra, a gente começa a ver homens e mulheres, e a gente começa a replicar aquilo que a gente está vendo. Porque, na verdade, a gente ainda não conheceu Cristo profundamente, e a gente começa a se apaixonar pelos que as pessoas fazem. Eu lembro que a primeira vez que eu vi alguém falando de Jesus, eu me apaixonei pelo que o cara fazia. Eu comecei até a imitar ele com a voz. O jeito que ele falava com a voz, eu disse, cara, isso é ser Deus. Isso é ter Deus na vida dele. E a gente vai replicando até que Deus começa a nos marcar, e a gente começa a nossa trajetória com Cristo. Mas até lá não é diferente, porque aí a gente começa a alimentar, não é mesmo? Pregações, louvores. E tem muito conteúdo nas redes hoje em dia, né? A gente vai no Instagram, pelo que a gente segue, daqui a pouco tem uma palavra, daqui a pouco tem um louvor, e começa a vir uma enxurrada de ideias, de linhas de raciocínios, que às vezes não é o correto, às vezes está distorcido, e a gente começa a alimentar. Por isso a necessidade da gente ser alimentado diretamente por Cristo, e saber da onde a gente está bebendo, de que fonte a gente está se alimentando, né? As boas influências vão definir aonde vamos avançar no reino. Alguns nascem, né, em berço cristãos, têm o privilégio de ser criados dentro da igreja desde a infância. Outros, durante o caminho, durante a sua vida, aceitam, conhecem a Jesus. Comigo foi assim, eu tinha meus 13 para 14 anos, dependia muito de outras pessoas para estar na casa do Senhor. Mas tem crianças que têm o privilégio de ter os pais, avós, a família fundamentada. E é o que eu fico muito feliz hoje, que eu tenho o privilégio de ensinar o caminho para minhas filhas, estando nele. Quando eu vim, eu tive que desbravar um caminho onde não tinha ninguém da minha família, eu fui o primeiro. Mas isso vai definir a forma como nós vamos avançar. Porque não quer dizer que se tu nasceu em berço cristão, que tu conhece Jesus de verdade. É necessário que cada um busque encontrar e ser influenciado por Jesus individualmente. Olha como a influência e a identidade é algo tão real. Quem é que já teve a oportunidade de ir em outra igreja do Bola de Neve? Ontem veio o pessoal de Rivera aqui, né? O melhor exemplo. O louvor não era parecido com o nosso? O estilo, a forma, a palavra não era parecida? E é assim desde o apóstolo Rina. Não é porque a gente imita uns aos outros, mas é porque Deus deu uma identidade, deu um caráter para a igreja Bola de Neve. E nós nos parecemos. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente se identifica com essa identidade. E a gente caminha debaixo disso, sendo influenciados desde o apóstolo Rina e replicando o que a gente tem visto. Não é mesmo? A minha sogra, ela sempre fala que eu e o pastor, a gente é muito igual. Eu digo para ela, mas como que a gente é igual? Eu sou bonito, o pastor não é bonito. Eu sempre digo para ela, como que a gente é igual? E ela, não, mas vocês são iguais. Eu disse, tá, mas é porque a gente vai no mesmo barbeiro. Às vezes me confundo com esse baitogrão. Vocês são 3 irmãos, falavam para nós assim. E eu disse, não, mas é que a gente vai no mesmo barbeiro, mesmo estilo de barba. E não, a gente não é parecido, só porque a gente é filho do mesmo Deus. Eu sempre disse que não, né? Aí um dia o pastor, ele foi levar a Olivia para consultar ali em Livramento e se atrasou um pouquinho e me ligou. Serra, tu pega as crianças na escola? Eu disse, claro, com certeza, né?
Eu cheguei no portão da escola e a professora me perguntou assim: tu que veio buscar a Melissa? E eu disse sim. Ela, tá, tu é igual o Lucas, né? Vocês são irmãos. Pá, aí me caiu os butiá, né? Eu disse sim, somos irmãos. E eu pensei, que feio, né? Tô mentindo. Aí eu pensei, não, mas a gente é irmão em Cristo. É meia verdade, né? A gente é irmão em Cristo. Aí a Melissa chega na porta e grita assim: tio Serra! Eu disse, tá, viu? Ela confirmou ainda. Porque a gente se parece. A gente acaba sendo parecido com quem a gente convive. A gente pega os hábitos, as palavras. Daqui, se a gente conviver com pessoas que falam palavrão, ou tu vai começar a falar palavrão, ou tu vai fazer com que a pessoa pare de falar palavrão. Se tu usa muita gíria, se eu for para Porto Alegre um dia, eu já volto falando no dia. Eu sou muito influenciável. Eu sou muito fácil de pegar. A gente foi num festival juntos, né? Na nossa ida para o carro daqui a São Gabriel, eu já estava puxando o S igual o Terra. O X, tudo eu estava repetindo o que ele estava fazendo. Para zoar um pouco, mas porque a gente é assim, a gente começa a se parecer. Por mais que seja brincando, a gente repete, a gente é influenciável e influencia muitas vezes. Por mais que a gente não se dê conta, tem pessoas que nos analisam o tempo inteiro e querem ser que nem nós, por mais que a gente seja meia boca. Abra a tua Bíblia em João 3 em diante. João 3 em diante diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou então Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Senhor dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creram em nosso testemunho. Se vocês não creram em mim quando falo em coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Até aí. Esse texto fala de um encontro, né, onde Nicodemos vai até Jesus para tirar algumas dúvidas. Mas para a gente entrar na palavra, a gente precisa primeiro entender quem era esse homem. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um pertencente de um grupo judeus, seleto, nome fariseus. Era um grupo de homens estudiosos que se dedicavam muito à leitura da lei, ao aprendizado da lei. Por isso se tornaram então muito religiosos. Quando Jesus veio se manifestar e cumprir seu ministério, foi rejeitado por eles, porque eles se preocupavam muito com a aparência, muito com o cumprir da lei e não tão pouco quanto viver. Nicodemos então pertencia a esse grupo, era um líder, né? O seu nome quer dizer o que conduz o povo à vitória. Então ele desde a sua infância foi separado para estudar, desde a sua infância ele foi preparado para se tornar um mestre, um rabi, que ensinava. Quando ele era um professor, quando ele ia até as cidades, as pessoas paravam para ouvir e aprender o seu entendimento sobre a lei. E assim como muitos outros, né? Mas ele era muito respeitado, ele era muito... tinha muita relevância sobre a sociedade judaica, né? Ele fazia parte ainda do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal que julgava os crimes, né? Ou o descumprimento da lei naquela época. Então, esse era Nicodemos. Vamos
Me ajudem, vamos montar o cenário desse encontro, né? Jesus, ele já havia iniciado seu ministério, já havia realizado milagres, e naquela época não existia grupo de WhatsApp, não existia o Instagram para a gente olhar as notícias, né? Era o boca a boca. Então, para esse homem, né, Nicodemos, ter ouvido falar de Jesus, as pessoas estavam conversando, estava tendo um burburinho. As pessoas estavam falando de alguém, de um mestre que realizava milagres, que falava com a autoridade de um rabi. Aí então surgiu a vontade e o desejo no coração de Nicodemos de ir até Jesus para ver se aquilo que ele fazia tinha fundamento, né, Carol? E aí ele vai pesquisar, vai lá no Google, bota, né, Jesus, será que ele é mestre? Ele conhecia a lei, ele sabia as profecias acerca do Messias, mas só que não era o que se esperava, né? Um Messias que estivesse mais preocupado em trazer a salvação a todos e não um homem de guerra. E os fariseus, então, totalmente religiosos, não tinham aceitado a Jesus. A notícia já tinha se espalhado e havia o comentário de que Jesus era um falso profeta, estava realizando milagres em nome de Satanás. As notícias corriam, boca a boca, e eles atribuíam as obras de Jesus a demônios. E ainda assim, Nicodemos, participante desse mesmo grupo de homens que já atribuía as obras de Jesus a Satanás, sentiu o desejo no coração de ir até ele, porque ardia algo que fazia ele pensar e olhar para dentro dele. Aquilo que ele estudou a vida inteira estava se cumprindo em alguém que era improvável. Nicodemos então vai até Jesus, marca um encontro. Jesus era sempre seguido pelos seus seguidores, né, acompanhado de seus seguidores. Eu acredito que o apóstolo João aqui, ele está detalhando esse encontro, e é no único livro que é detalhado em João. Portanto, eu acredito que João estava junto nesse encontro, para ter tanta riqueza de detalhes. Então, Nicodemos vai até algum dos discípulos, pede para se encontrar com Jesus à noite, porque ele tinha vergonha. Ora, ele era respeitado, e só quem seguia Jesus eram os pobres, os aleijados, aqueles que não tinham relevâncias. E aí aquele homem, né, tinha um cargo, imagina, ia ser visto com Jesus, o que iam dizer dele? Marca um encontro à noite, onde ninguém podia ver ele, mas ele precisava ir até Jesus. Nessa época, é comprovado que encontros à noite, onde as pessoas se reuniam para conversar à noite, deveria ser no segundo andar de qualquer casa, ou estalagem, aonde estivessem sido recebidos. E Jesus fala no versículo mais à frente: o vento sopra onde quer, assim como você ouve vento e não é capaz de dizer de onde vem nem para onde vai. E aqui a gente pode entender que quando Jesus fala para ele, é porque eles estavam num ambiente que estava ventando. Eles estavam num segundo andar, ali, né, na cobertura, e estava ventando. Tudo que está na palavra, tudo que tem na Bíblia, às vezes a gente não entende, acha que é mera coincidência, um versículo, uma passagem, mas tudo é uma riqueza de detalhes, aonde Deus queria mesmo fazer efeito milhares de anos depois. Então, um encontro à noite, para tirar dúvidas. Jesus, todo o ambiente, toda a fala de Jesus aqui, tudo que Jesus fala para ele tem a ver com o ambiente da época. Por isso que a gente precisa montar o cenário e entrar na história para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. No versículo 1 e 2 diz assim, ó: um homem então, um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus, certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi. Essa foi a primeira palavra de Nicodemos, Rabi, que quer dizer mestre, doutor da lei. Ele já reconheceu, naquele primeiro momento ele falou: Senhor, eu reconheço, Jesus, eu reconheço que tu é mestre. Eu reconheço que as palavras que estão saindo da tua boca é de alguém que conhece a Deus, que tem fundamento, que sabe o que está falando. Aí ele fala: todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Aqui ele usa um substantivo no plural, nós, todos nós. E ele, presumimos que ele não estava então sozinho. Tinha mais pessoas junto com ele. Alguém estava acompanhando ele. Por isso a importância da gente entender o mínimo detalhe, a entrelinha daquilo que o Senhor está falando.
Ele foi até Jesus, mas ele não estava sozinho. Tinha mais alguém com ele. Mais para frente a gente vai descobrir quem é. Jesus então ouve isso. Rabi, todos nós sabemos que Deus o enviou para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Ele não perguntou nada. Ele não falou nada para Jesus além de confirmar. Ele disse: mestre, eu sei que Deus é contigo. Aí Jesus vai e confronta ele. No versículo 3 Jesus fala: eu te digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus foi certeiro. Jesus simplesmente largou tudo que precisava. Se tu não morrer, não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. É importante a gente entender bem o que fala, né? Não verá o reino de Deus. Sabe por que as coisas do mundo são loucura para quem não está aqui dentro, para quem não conhece Jesus? Porque eles não conseguem visualizar o reino. Sabe quando a gente começa a se aprofundar e conhecer Jesus face a face, caminhar, essa caminhada que todos nós vivemos, nós começamos a visualizar um reino que é espiritual. Nós não olhamos mais com nossos olhos terrenos e visualizamos só as paredes, as coisas naturais, mas nós começamos a ver um reino que é invisível, mas é ainda mais real que o natural, como foi falado ontem. O reino é espiritual, e se a gente não nascer de novo, a gente não é capaz de ver, visualizar o reino. Entrar no reino é outra história. Fazer parte do reino é outro assunto. Jesus fala mais para frente. Jesus confronta com essa pergunta. Se tu não nascer de novo, tu não vai olhar, não vai ver o reino. E aí a cabeça de Nicodemos começa milhões de coisas passando, porque ele tinha aprendido desde a sua infância a lei. Então ele sabia todos os textos que eram necessários sobre o novo nascimento, sobre o Messias, sobre como teria o reinado do Messias. E aquilo ali era muito confrontante, mas ele sabia que Deus estava com Jesus. Por isso, quanto mais Jesus se confrontava ele, mais vontade ele sentia de ouvir, porque estava desmoronando coisas dentro dele. A barreira da religiosidade estava se quebrando. No versículo 3 fala assim, no 4, desculpa. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Ele começa a encher Jesus de perguntas, porque ele não está entendendo as coisas que estão acontecendo, porque ele ainda não tinha intimidade com Jesus. Tudo que ele conhecia eram de ensinamentos de homens e através dos pergaminhos. Ele não tinha aprendido ainda diretamente com Jesus. Em Romanos 12:2 diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós. Tudo que ele sabia era de uma imitação. Tudo que ele viu os seus senhores, aqueles que ensinaram a lei para ele, ele estava apenas imitando. Estava apenas sendo influenciado pelo aquilo que ele aprendeu. Mas a palavra ali no Novo Testamento diz: mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. É necessário desconstruir aquilo que eu acho que eu sei, para que Deus coloque aquilo que é dos céus, para que eu consiga visualizar aquilo que é do reino, aquilo que não é terreno, aquilo que é espiritual. Jesus estava levando Nicodemos a olhar as coisas pela ótica de Deus. No céu a ótica é diferente. É por isso que no céu quem ganha é quem perde. Quando eu sou caluniado é que eu estou ganhando. Quando eu morro para mim mesmo, é então que eu tenho vida. Quando eu estou triste, pagando o preço, é aí então que eu sou forte, é aí que eu sou feliz. As coisas são diferentes do reino. Não tem como eu, com o meu braço, com as minhas formas de batalhar, querer conquistar coisas nos céus, sendo que a ótica é invertida. No versículo 5 fala assim, respondeu Jesus, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino, preste atenção, ninguém pode entrar no reino sem nascer de Deus, sem nascer da água e do Espírito. Primeiro ele fala, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Aí agora ele completa a frase, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Por que há batismo? Para que você possa confessar publicamente, eu entrego a minha vida para Jesus. O batismo não vai mudar nada se tu não tomar uma decisão de viver para Ele. É apenas um banho.
Mas quando tu toma a decisão e diz assim: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, e a partir de hoje eu não quero mais a minha ótica, eu não quero mais a minha vontade, mas a Tua vontade em mim. Eu quero ver o reino e não somente vislumbrar, eu quero entrar. Portanto, me batiza com fogo, me batiza com o Espírito, e o Espírito Santo vem e mora em nós. E aí eu não sou mais influenciado por mim, mas eu sou influenciado pela presença de Jesus. Eu começo a ser influenciado pelo Espírito. E aí agora não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E aí não sou mais eu influenciando as pessoas da maneira errada, mas é o Espírito Santo me conduzindo a ser uma influência para essa geração. Aonde Ele me coloca, no meu trabalho, na minha escola, aonde eu estou. Não mais uma influência negativa, usada por Satanás, mas uma influência dos céus. Porque vimos o reino e agora participantes do reino. Vivemos não mais como quem anda aqui no natural, mas no sobrenatural. Glória a Deus. O versículo 6 diz assim: os seres humanos podem apenas gerar vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreendam quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento e não é capaz de dizer para onde vem ou para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre em todo Israel, não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creram em nosso testemunho. Jesus está dizendo para ele: isso parece impossível para ti, não é mesmo? Porque a gente fala aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sabe. Mas com Jesus, Ele não veio para não cumprir a lei, mas Ele veio para subir a régua. Portanto, quanto apenas se cumprir a lei, Jesus vem e diz assim: agora é necessário rasgar o teu currículo. Sabe tudo que tu sabe? Esquece. E aprende tudo comigo, porque agora o relacionamento é íntimo. Não tinha mais distância. Jesus queria ser participante das nossas vidas. E por isso que os fariseus não o aceitaram, porque Jesus veio com a ótica do céu, que é totalmente ao contrário da nossa. Coisas espirituais que cumprem a palavra, mas só que não é da forma que eu quero, é da forma que o céu quer. Um único encontro foi capaz de gerar uma influência sobre ele. O Novo Testamento, o resto desse texto aqui, ele não fala mais duas citações apenas sobre Nicodemos. E a gente não tem mais uma riqueza de detalhes sobre como foi o resto de sua vida, se esse confronto, essa conversa com Jesus teve alguma transformação ali em diante. Algo foi transformado dentro dele. Por que muitas vezes a gente convida para fazer alguma coisa, para a gente se mover como igreja, e as pessoas às vezes não querem? Mas o nosso trabalho é semear a boa obra, é falar do amor de Jesus. Quem cuida dos corações é o Espírito Santo. Portanto, se Deus está te dando a oportunidade de falar dele para alguém, seja onde for, fale, porque quem dá o crescimento, quem convence os corações é o Espírito Santo. Um único encontro foi capaz de gerar algo que ficou remoendo dentro dele, porque ele sabia, assim como os discípulos que estavam indo em direção a Emaús, quando Jesus orou, eles prestaram atenção. Ninguém ora assim se não for o mestre. Algo muda quando a gente tem um encontro com Jesus. Algo é transformado, por mais que os nossos hábitos, o nosso cargo às vezes seja mais importante. Que era assim com Nicodemos. Ele foi escondido se encontrar com Jesus porque ele tinha vergonha de ser visto. Ele não podia se perder o seu título de mestre, de rabi. Ele não podia ser visto com aqueles ali que eram hereges, né? Se você está aqui hoje e decidiu viver essa realidade de igreja, Jesus ele quer sentar à mesa contigo e te confrontar a mudar e olhar as coisas pela ótica de Cristo. Se tu saiu da tua casa hoje e veio até aqui, e tem vindo todos os domingos, tem participado do corpo, cara, Jesus quer sentar na mesa contigo. E Ele quer te confrontar, assim como foi com Nicodemos. Ele quer te dizer assim, ó, é necessário olhar as coisas da forma espiritual, para que tu possa visualizar o reino, mas não só visualizar, pertencer a um reino espiritual. Jesus é a melhor influência a ser seguida, não é mesmo? Eu fico pensando, quando eu aceitei a Jesus,
Foi lá em Gravataí, e eu fiquei muito apaixonado por Jesus. E eu tive uma referência, foi o meu tio, ele hoje é pastor. E eu lembro que quando eu vim para Rosário, eu me senti meio sozinho, porque a minha referência era ele. E passou-se um ano, a gente só se via uma vez por ano, nas férias. E eu lembro que eu ansiava por esse encontro, uma vez por ano. Porque quando eu estava com ele, eu me sentia mais crente. Sabe, eu me sentia, nossa, eu pensava para mim, né? Eu era uma criança ali, 13, 14 anos, eu pensava, cara, se eu morasse com um tio, eu não ia pensar bobagem. Eu não ia pensar em pecar, porque, nossa, cara, ele é muito cristão, ele é muito cheio de Deus. Quando eu estava com ele, a gente só falava da Bíblia. Palavra, 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 palavra. E era tudo que eu queria, que era um dia pregar. E eu me alimentava daquilo e dizia, meu Deus, como é fácil ser crente perto de outros crentes. Como é fácil amar Jesus perto de quem ama Jesus. Mas agora quando a gente está sozinho, quando a gente é um único no meio de um grupo de homens que está considerando todo mundo como um louco. Assim como foi talvez contigo, como foi comigo quando a gente decidiu vir para uma igreja da Parede Preta, onde todos falavam, cara, aquilo é uma seita, por que tu vai para lá? Pessoas de dentro da minha casa falaram para mim, como é que tu vai sair da tua igreja e vai para lá? Tu é louco, nem igreja é bola de neve, o nome é sorveteria. Cara, e Deus está nos confrontando a todo domingo, mostrando que a gente precisa estar alinhado com Ele, senão não tem placa que vai nos salvar. Mas é a nossa identidade, Deus nos chamou para esse tempo. Jesus é a melhor influência a ser seguida. Mas isso é sinal de que vai ter mudança? Não é sinal. Só vai ter mudança se eu decidir mudar. Nicodemos ouviu e teve algo, mexeu dentro dele. Mas ele só vai mudar se ele quiser. Ele só vai refutar tudo aquilo que ele sabia e decidir então se entregar para Jesus se ele quiser. Jesus não vai botar uma faca no pescoço dele e fazer isso. Dá vontade, não é mesmo? Se eu fosse Jesus, eu ia dizer, me aceita, tu vai para o inferno, cara. Quantas vezes a gente não tem algum parente querido que a gente queria que viesse para cá e ele não vem? Se eu pudesse entrar na cabeça dele, só mudar uma chavezinha assim, ele viria. A gente é assim, mas Jesus não. Jesus ele nos deu o livre-arbítrio, o livre direito de escolha. Sempre será minha a escolha. Seguir a Ele ou não. Ouvir o que Ele está falando através da palavra ou não. Sempre será a minha escolha. Se Deus está falando com vocês hoje, assim como falou comigo, é a decisão individual. Quem vai decidir mudar é tu ou eu. O jovem rico, quando teve um encontro com Jesus, um único encontro. Pense também. Nicodemos, um único encontro, e o jovem rico, um único encontro, com duas decisões totalmente diferentes. Nicodemos, mais para frente, ele volta a falar de Jesus, mesmo sem se encontrar de novo. O jovem rico, um único encontro, foi confrontado e desistiu, foi embora. É assim, uma única decisão, e é nossa decisão. Jesus já morreu por nós, o que ele tinha que ter feito, ele já fez. Ele está aqui de braços abertos nos esperando, mas ele só vai nos receber se a gente for até ele. Em João 7,45 diz assim, quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele. Responderam, vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas eles não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou, a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. Esse texto fala mais para frente ali, né, se a gente discorrer um pouquinho, no livro de João, um momento onde os líderes mandaram guardas prender Jesus. Só que quando Jesus estava falando, vinha tanta sabedoria, tanta autoridade do discurso de Jesus, que os guardas não acharam brecha para prender ele. Aí os guardas voltaram até o templo e falaram, a gente não pôde prender ele, e ele fala com muita ousadia, com muita sabedoria. E os líderes, então, aqui os fariseus começam a dizer, e zombar dele, vocês também foram enganados? Por acaso um de nós crê nele? Eles estão dizendo para os guardas, vocês também foram enganados? Por acaso um de nós aqui, dos líderes, crê na mensagem de Jesus? Eles estão dizendo assim, nós que somos inteligentes, que somos os líderes, a gente não entende. Só quem presta atenção em Jesus, quem dá
valor para a palavra que ele está dizendo, são aqueles burros. Ele fala aqui, ó, são os ignorantes. Ele estava dizendo, são aqueles que não conhecem a lei, que ouvem o que Jesus está dizendo. Mas aí Nicodemos, meio em cima do muro ainda, né? Meio com medo. Sabe quando a gente quer defender alguém, mas a gente também não quer se expor? Que a gente pega e faz uma postagem lá no Facebook anônima, quem cria um canalzinho anônimo para ninguém descobrir que a gente tem uma posição. Ou quando falam de política e a gente não se posiciona. Assim, quando ele estava meio em cima do muro. Aí ele vai lá e fala assim como quem não quer nada, né? Ué, a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Ele está citando a lei para que não haja julgamento sobre Jesus. Ele está dizendo assim, ó, ué, ele nem foi julgado, como é que vocês estão condenando ele? Só que ele não se posicionou como alguém que acreditava nas palavras de Jesus. Ele apenas citou a lei, disse, não, vocês vão estar sendo injustos com ele. E ainda assim os líderes olharam para ele e falaram, ué, tu também é da Galileia? Já julgaram ele e ele se aquietou, não falou mais nada. Nicodemos defendeu Jesus, mas sem se pronunciar, mesmo ficando em cima do muro. Mais para frente, ali, quase no final do livro de João, 19:38, diz assim, ó, depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para poder tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. 39, diz ali, ó, estava com ele Nicodemos, o homem quem tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Lembra lá no início que a gente estava falando que tinha mais alguém junto com Nicodemos? Aqui o texto demonstra, né, nos faz entender que José de Arimateia estava junto com Nicodemos naquele encontro à noite. Então quer dizer, José de Arimateia se tornou um discípulo anônimo. Tinha uma função, tinha algo a ser concretizado. E Nicodemos ainda estava em cima do muro. Mas ele levou 35 litros de óleo perfumado, preparou o corpo de Jesus para ser sepultado. Aqui termina a citação na palavra sobre Nicodemos, né? Aqui não, a partir daqui não tem mais nada que fale sobre ele na palavra. Talvez alguns livros apócrifos, mas a palavra só fala isso. E aí, a gente não tem como saber qual foi o fim dele, se ele realmente aceitou a Jesus ou não, se ele teve uma transformação para sua família, aqueles discípulos que andavam com ele. Mas algo mudou em seu coração, porque ele teve um encontro e tomou uma decisão. Talvez um dia a gente vá se encontrar com ele lá na glória, ou não, mas algo precisa mudar em nós a partir desse encontro com Jesus. E nós, o quanto temos sido influenciados por Cristo através de um encontro? Cara, a gente tem o privilégio de nos encontrar toda semana com o corpo e desfrutar da presença dele, que é em qualquer lugar, basta eu querer. Hoje está tão livre, né? Tem tanta possibilidade de eu me encontrar e participar da mesa de Jesus. Quanto nós temos sido influenciados por Cristo? O quanto nós temos influenciado pessoas a se achegarem a Ele? Nosso colega de trabalho conhece a Jesus porque nós falamos, ou porque nós temos um jeito diferente de ser? Ou a gente tem sido influenciado por Satanás a parar um pouco? Sabe quando o fardo fica pesado e a gente decide assim, cara, eu vou parar um pouco, acho que não dá para mim, vou dar um tempo. Jesus não te chamou para parar. Jesus não te chamou para ser aquele que vai apenas visualizar o reino, mas Ele te chamou para ser aquele que vai influenciar uma geração. Cara, não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de ser que nem o jovem rico, que ao ser confrontado, decide abandonar. É tempo de ser que nem Nicodemos, que algo ficou movendo o coração dele. E ainda assim, mesmo que em cima do muro, ele não parou. Ele tentou defender Jesus. O final a gente não sabe. O nosso final a gente pode decidir. Se a gente tomar a decisão de entregar e confiar naquilo que o Senhor tem nos falado. Nós temos muitos exemplos na palavra de homens e mulheres que foram boas influências e más influências, não é mesmo? Teve bons exemplos e maus exemplos na palavra que a gente pode se guiar. Nós somos falhos, pecadores, né? Cheios de defeitos. E ainda assim, teve aqueles discípulos que andaram com Jesus e também erraram.
Imagina nós, que não andamos com Jesus. A gente tem a salvação de graça. Mas eu fico pensando, assim como foi comigo e com meu tio, eu me sentia tão mais perto de Deus quando eu tinha alguém que buscava perto de mim. Agora imagina os discípulos, os 12, que andaram com Jesus, dormiam, comiam, ouviam todos os sermãos. Sabe isso que a gente lê, que a gente tem revelação? Eles ouviram e escreveram. Então eles tinham a palavra e Jesus falando o tempo inteiro com eles. Tudo era um aprendizado, tudo era uma lição, algo que eles precisavam aprender. E ainda assim, eles erraram. Tem 2 deles que também tiveram atitudes bem parecidas, que é Pedro e Judas. Pedro, ele era totalmente impulsivo. Ele, no momento onde Jesus foi ser preso, ele desembaiou a espada, arrancou a orelha do sacerdote, foi chamado de Satanás por Jesus, e ainda assim, ele esteve junto com Jesus o tempo inteiro. Quando Jesus disse para ele, cara, tu vai me trair, ele falou, eu, mestre, jamais. Ele foi intenso em tudo que fez, ele foi o que ele era, ele não escondeu quem ele era. Mas Jesus disse, tu vai me trair, ele, não, mestre, eu jamais vou te trair. Foi chamado de Satanás por Jesus, e ainda assim, quando chegou o momento, ele errou, e sentiu um remorso profundo. Quando o galo cantou, ele realmente negou Jesus 3 vezes. Mas ainda assim, ele se tornou quem? O primeiro pastor, não é mesmo? Então quer dizer, estar perto de Jesus, ser influenciado por ele, não quer dizer que as nossas ações vão ser conforme e iguais às deles. Somente se eu aceitar e ser transformado por ele. Pedro estava no processo, um homem que estava aprendendo a caminhar com Jesus. Mas então errou, se arrependeu e se tornou o primeiro pastor. Judas, pelo contrário, não é muito citado entre os discípulos, nem mesmo a sua chegada ao grupo dos 12. Ele teve também algo bem parecido como Pedro, né? Caminhou, ouviu as mesmas palavras que Pedro, traiu Jesus, assim como Pedro. Mas só que qual foi a decisão de Judas após trair Jesus? Alguém deveria trair, não é mesmo? Para que se cumprisse o plano de salvação, alguém deveria trair a Jesus. Mas quem disse que precisava ser Judas? Porque se fosse necessário e predestinado, então não haveria livre-arbítrio. Mas a decisão é de cada um. E quando ofereceram para Judas a intenção de trair Jesus, a decisão de ir lá e entregá-lo por 30 moedas foi dele. Satanás estava influenciando ele. E ele resolveu então ser esse influenciado por Satanás. Em João 13:1 diz assim, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas essas coisas, que viera de Deus e voltaria para ele. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Aqui nesse momento, Jesus, na última Santa Ceia, ele convida os 12 para terem tempo com ele. E Jesus, ele ressalta que ele amou a todos os seus discípulos. Se ele sabia, Jesus ele era Deus, 100% Deus, enquanto era 100% homem. Ele sabia as coisas como deveriam acontecer. Ele deveria ser morto, morte de cruz, para a salvação chegar até nós. Mas até o fim ele amou. E essa é uma marca do ministério de Jesus, ensinando, confrontando em amor. Então, antes de Judas ir lá e concluir a tarefa que era trair, Jesus chamou ele para perto, sentou ele na mesa junto com Jesus e fez o quê? Um maior ato de amor. Ele se ajoelhou e lavou os pés de Judas, dizendo: cara, eu sei tudo que tu vai fazer, mas eu te amo e a escolha não pode ser minha, a escolha é tua. Então se tu tem que fazer, vai e faz. Aqui Judas, quando Jesus termina o sermão, ele fala: um de vocês há de me trair. E ele fala: não, mestre, eu não serei. Logo então ele levanta e sai.
A decisão de trair Jesus foi dele próprio. Judas estava influenciado por Satanás, mas a escolha foi dele. Portanto, se tu decidiu parar, se tu desistiu te afastar, se tu desistiu mudar ou ser alguma coisa diferente, se tu está fazendo algo que tu sabe que é pecado, a decisão é tua. A decisão é tua. Sempre vai ser tua. Porque Jesus, ele nos dá o direito de escolha. Ele nos confronta e nos ama e nos fala: eu não posso escolher por ti, mas volta para mim. Eu partilho a mesa contigo. Queria convidar os guris do louvor a subirem.